Isao Mamura é hoje uma pessoa que teve uma nova percepção da vida. Em outras palavras, comecei a entender aquilo que realmente transforma e o quanto que o ser humano vive transformações ilusórias, né? Eu vivi, né, de ilusão, minha ilusão era a minha vida por 40 anos e eu identifiquei o quanto que as distrações são os grandes enganadores de hoje que afastam a pessoa daquilo que realmente importa. É, Aquilo que realmente faz a diferença para mim era ser simples. E eu entendi que Jesus era simples. E a minha maior referência era homens, né? Fulano que era bem-sucedido, ciclano que fez aquilo, né? Ciclano que conquistou isso. Hoje eu entendo que Jesus tinha uma vida muito simples dele. E ele só estava aqui para uma única missão, né? Pregar o reino. O que é que você pode viver no reino? O que é que você não está enxergando? E eu vejo que essa é um caminho que eu acredito que é de uma transformação real. A gente pode usar todo o resto de ciência, neurociência, pode usar tudo, mas se você não tiver Deus muito claro no teu coração, não tiver uma intimidade com Ele, tudo vai ser uma espécie de uma ilusão. O mágico também tem um nível bom de habilidade, só que ele, por exemplo, ele não precisa ter a habilidade de gerenciar pessoas, porque ele sozinho, ele na frente do espelho, ele pode se tornar o melhor mágico do mundo realmente, fazendo cartas, né? Habilidade com cartas e tal. Mas o ilusionista não. Se ele não aprender a gerenciar pessoas, ele nunca vai ser um ilusionista de qualidade. Qual que é a diferença do ilusionismo? O ilusionismo normal, em geral, é para entretenimento. O estratégico, não. Ele existe para um determinado fim, né? E o fim qual que era? Comunicar para a plateia o produto novo que era lançado. Depois disso, então, eu comecei a ir para um outro patamar, que era o do treinamento e desenvolvimento e capacitação das equipes e alinhamento dos gestores com os colaboradores. Quantas coisas na vida nós nos distraímos, focando nas recompensas imediatas, nos prazeres momentâneos e deixamos de focar nos valores eternos. Não é a rapidez. O tempo necessário para a transformação acontecer é o tempo da distração. Muitas vezes nós olhamos nosso filho de 3 anos, ficamos admirados. Ele é aquele olharzinho bonitinho olhando para você. Mas depois acontece alguma coisa na tua vida, quando você vê, o cara já está com 18 anos, né? E nem você viu que não construiu uma relação com ele muitas vezes. O que é que se passou? Ele não cresceu de uma hora para outra, mas você foi distraído. Distraído por o quê? Talvez de fazer aquilo que você ama fazer, talvez um trabalho que você queria fazer, não sei, alguma coisa que você tirou a atenção dele por todos esses anos, e quando você voltou a atenção para ele, ele já tinha crescido. Sylvester Stallone, aquele ator famoso, ele disse uma vez que ele não viu o filho dele falecer. Em outras palavras, são nessas horas que a gente percebe o que realmente nos importa. O que realmente vale a pena, o que realmente vai ficar no nosso coração quando a gente partir daqui. Começando mais um Legendários Cast, esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Hoje, presença ilustre, alguém que eu já conheço há algum tempo e vejo quanta coisa maravilhosa tem feito, e ainda mais recentemente, com uma série de coisas legais para apresentar para a gente. Recebo com alegria aqui Isao Imamura. Meu querido amigo, irmão, seja muito bem-vindo. Que satisfação tê-lo por aqui. Seja muito bem-vindo. Alegria minha estar aqui, Marcelo. Que bom que a gente vai compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, e é muito importante esses momentos para que as pessoas, né, aumentem inclusive a sua fé. Maravilha. Eu gostaria, pensei até em lhe apresentar, mas acho que ninguém melhor que o próprio Isao possa dizer quem é o Isao. Não o Isao mágico, não o ilusionista, não necessariamente o profissional, a menos que você queira comentar, mas o Isao Imamura. Ok. O Isao Imamura hoje uma pessoa que teve uma nova percepção da vida. Em outras palavras, comecei a entender aquilo que realmente transforma e o quanto que o ser humano vive transformações ilusórias, né? E eu identifico isso porque eu vivi, né, de ilusão. Minha ilusão era a minha vida por 40 anos. E eu identifiquei o quanto que as distrações são os grandes enganadores de hoje que afastam a pessoa daquilo que realmente importa. Sendo assim,
eu comecei a enxergar o que realmente importa para a minha vida também. O que que era importante. E no meio de tantas coisas sedutoras que falavam: "Olha, isso é muito legal, isso é importante, olha, todo mundo de sucesso vive assim". E quando isso, ficou muito claro para mim, que espera um pouquinho, né, isso aí são escamas nos olhos, são ilusões que estão me deixando de eu ver o que que realmente importava, eu me tornei uma pessoa simples, muito simples. Eu entendi que, eh, aquilo que realmente faz a diferença para mim era ser simples, e eu entendi que Jesus era simples, e a minha maior Uau! referência era homens, né, fulano que era bem-sucedido, ciclano que fez aquilo, aqui, ciclana que conquistou isso. Hoje eu entendo que Jesus, tinha uma vida muito simples dele, e ele só estava aqui para uma única missão, né, pregar o reino. O que que é que, né, o que que é que você pode viver no reino? O que que é que você não está enxergando? E eu vejo que essa é um caminho que eu acredito que é de uma transformação real. A gente pode usar todo o resto de ciência, neurociência, pode usar tudo, mas se você não tiver Deus muito claro no teu coração, não tiver uma intimidade com ele, tudo vai ser uma espécie de uma ilusão. Ou seja, a ilusão, são momentâneas, né? Algumas duram segundos, outra podem durar vários anos, outra podem durar décadas. Mas isso não quer dizer que porque durou talvez um século não seja uma ilusão. Ou seja, a ilusão tem a ver com, não tem a ver com o tempo que ela perdura, mas tem a ver com a ilusão de verdade que você está vivendo. E qual que é aquilo que é eterno? Por isso, quando se fala do eterno, é algo que é poderoso, né? Porque eterno é eterno, não tem tempo. A ilusão pode durar 30 séculos, mas não é eterna. E agora o eterno é para toda vida e sempre. Meu Deus, você falando, eu já comecei a pensar aqui sobre quantas pessoas que você comentou, quantas pessoas vivem em ilusões, Ilusões. vivem à base de distrações. Uau, isso é muito sério, isso é muito delicado, né? A gente vai falar um pouco mais a respeito disso daqui a alguns instantes, mas eu queria te perguntar o seguinte, em que momento você se viu, você se descobriu mágico? Além de mágico, o ilusionista. Sim, Depois do ilusionista, agora com a percepção estratégica e sim. agora os trabalhos que tem desenvolvido, especialmente no meio corporativo. Queria que você comentasse um pouco sobre essas fases, essas Muito bom. transições assim. Tá bom. E é muito importante até porque, né, no Brasil a gente não tem muito essa consciência do que é mágica, ilusionismo, então vou colocar. Mágica é a arte tradicional. É o coelho que sai da cartola, é a carta que você descobre qual carta a pessoa pegou. São técnicas de mágica que dependem, em geral, do mágico, do artista, em desenvolver esta habilidade. Já o ilusionista, ele já trabalha com uma equipe, com uma estrutura maior, ele depende de equipamentos, de efeitos especiais, ou seja, já é uma outra expertise que é exigida dele, É é um uma nível mais outra elevado. um nível mais elevado digamos assim, de habilidades, né? Porque o mágico também tem um nível bom de habilidade, só que ele, por exemplo, ele não precisa ter a habilidade de gerenciar pessoas. Porque é ele sozinho, é ele na frente do espelho, ele pode se tornar o melhor mágico do mundo realmente, fazendo cartas, né, habilidade com cartas e tal. Mas o ilusionista não, se ele não aprender a gerenciar pessoas, ele nunca vai ser um ilusionista de qualidade. E aí eu descobri que no meio desse caminho, o meu sonho era ser um ilusionista, eu não queria ser um mágico apenas, mas mágico foi o primeiro ponto. Quando me tornei um ilusionista, eu comecei a enxergar uma coisa que o mercado me ensinou, né? O mercado, eu imaginava que o ilusionismo era fazer espetáculos no teatro e vamos embora, né? Ser É isso que aplaudido, ser aplaudido, é ovacionado. isso que eu gosto, né? Vou lá no teatro, o pessoal paga ingresso para assistir o show. Só que estamos falando de 93. Isso não era uma realidade aqui no Brasil. E foi por um acaso que aconteceu o seguinte: uma empresa ligou para mim falando: "Você faz um projeto para lançamento de produto?" Eu falei, né, faço, né, é legal. Eu falei: "Ó, usar o ilusionismo para lançar um produto, é legal, né, fazer o produto aparecer". Eu falei: "Tá bom, faço, que produto que é?", né, e aí o outro lado da linha disse: "Um caminhão de 7 Uau! toneladas, né, 4 metros de altura, né, um caminhão gigante". Eu falei: "Uau", né, eu falei: "Tá bom". Aí foi uma decisão que eu tinha que tomar. Que a gente faz hoje se vê um projeto que você nunca viu na vida? A primeira coisa é ir na internet, né, vai lá no chat GPT, lá pergunta lá o que você quer. Mas em 93 não tinha nem internet aqui no Brasil. Sim. E aí eu comecei a consultar, né, por telefone com uns amigos de fora. Ninguém tinha feito a aparição de um caminhão no mundo.
E foi então que eu criei o meu próprio modelo, minha própria técnica e deixei, né, vendi lá para a ideia. Eu não acreditei que isso ia para frente, até que veio o retorno e falou, foi aprovado o teu projeto. Né? Na hora eu não sabia nem se eu chorava ou se eu dava risada, porque agora eu tinha que fazer isso aí, e nunca ninguém tinha feito. Mas no final deu tudo certo, né? E foi o primeiro ato ilusionista autêntico a ser realizado no Brasil pela primeira vez na história. E o caminhão apareceu e, olha só a curiosidade, isso abriu portas para quê? Para os próximos 20 anos eu fazer aquilo que eu sonhava, porque o ilusionismo não é que nem mágica. A mágica tem um custo mais baixo. É você comprar um baralho, comprar uma esfera, né? Depende mais da tua habilidade. Agora imagine, ilusionismo é você comprar caixas gigantes, né? Investimento bem Investimentos, maior. modelos de automóveis que parecem que são automóveis, mas às vezes não são. Então, tudo isso é uma estrutura gigante. É como que eu falo, como uma comparação, né? De você andar de bicicleta e você querer fazer um piloto de Fórmula 1, né? Tem tudo um custo, a escuderia, toda a estrutura. E o ilusionista precisa ter essa estrutura. Então, foi o mundo corporativo que permitiu que eu vendesse o quê? Vou fazer o lançamento do teu produto. Tá bom, quanto é isso? Custa tanto. E eles então iam alimentando, eu ia fazendo aquilo que eu queria fazer. Então, fiz carros aparecerem, caminhões surgirem, helicópteros, né, desaparecerem, fiz tudo o que eu sonhava, mas atendendo aqui o mercado corporativo. Era o lançamento desses produtos para o mercado. E lá também que eu entendi as dores dos gestores das corporações. Né? Eu entendi a cabeça, então, dos colaboradores e a cabeça do gestor para uma mesma atividade, que era o lançamento do produto. E foi então que eu comecei a ter uma intimidade com esse mundo. Né? Foram 20 anos. Então, as maiores organizações que você imagina, nós atendemos. E aí eu falei, uau, agora estou entendendo bem. Então, eu conseguia traduzir. Quando o gestor falava, já traduzia para o colaborador o que ele, né, tinha que ouvir para acontecer. E o colaborador, a mesma coisa. Falava para mim e traduzia para o gestor o que acontecia. Foi depois disso que eu falei, uau, eu posso estar, então, ajudando essas pessoas também, não só com o espetáculo. Eu pensava que o espetáculo que eu criava que era o objetivo principal. E não era. O espetáculo era apenas uma forma. Mas o que eles queriam? Era que eles queriam comunicar alguma coisa de uma forma muito impactante para a plateia que estava lá. É um meio para algo maior e mais relevante. Exato. E aí que eu vi mais relevância naquilo que eu fazia. Então, da mágica foi para o ilusionismo, do ilusionismo foi para o ilusionismo estratégico. Qual que é a diferença do ilusionismo? O ilusionismo normal, em geral, é para entretenimento. O estratégico, não. Ele existe para um determinado fim. Né? E o fim qual que era? Comunicar para a plateia o produto novo que era lançado. Depois disso, então, eu comecei a ir para um outro patamar, que era o do treinamento e desenvolvimento, capacitação das equipes e alinhamento dos gestores com os colaboradores. Uau, que legal. Eu estou aqui pensando numa pergunta que certeza a nossa audiência tem vontade, tem curiosidade de saber. Sobre mágica, eu estou aqui com um profissional ilusionista da mais alta categoria, gabaritado, cristão. E que logo vai ser legendário também, né? Sim, Fiquei sabendo. Já está marcada a data já. Fiquei sabendo, vai ser legendário no próximo ano já, né? É isso mesmo. O que eu queria perguntar a respeito da mágica e do ilusionismo, se é truque mesmo de apenas representação, é apenas teatral, ou tem algum viés ou conotação sobrenatural? Ótima pergunta, porque é uma pergunta que muitos fazem e não tem as respostas. Então agora eu vou falar, eu tenho autoridade para falar isso, por favor. Por ter vivido isso por 40 anos. Não, a mágica e o ilusionismo são aspectos teatrais. Não tem nada de sobrenatural. O que acontecia era que no passado, como marketing, alguns mágicos usavam cartazes de aqueles diabinhos vermelhos, né, no ombro dele, soprando alguma coisa para ele, como se ele tivesse alguma conexão com o sobrenatural, né? E pior, né? Com o sobrenatural do outro lado, não do lado do mal, não do lado do bem. E era como se, não, aqui que eu faço é do capeta, né? Era uma tradução que eles usavam. Mas isso era puro marketing. O que eles faziam era mecanismo mesmo de fundo falso, cortinas que escondiam objetos, era o que todo mundo fazia. E até hoje eu vejo muita gente fazendo isso também.
Eles chamam de mentalismo. Mentalismo, o que que é? São técnicas de mágica que você usa para parecer que você tem um poder sobrenatural de adivinhar alguma coisa que você escreveu, adivinhar, né, alguma coisa que você colocou no celular. E é tudo ilusão, é tudo mágica, técnicas teatrais. E eles falam, não, né, que o anjo fala comigo. E tudo isso são aspectos que só ajudam a confundir as pessoas, né? Então, na mágica e no ilusionismo, não tem nada sobrenatural, é puramente técnico e técnica teatral. Que legal. Obrigado por essa resposta. Tenho Amém. certeza que muita gente queria saber disso, né? Você também comenta sobre a mágica em si, o próprio ilusionismo, como metáforas. Sim, Queria te pedir a gentileza de explicar um pouco para a gente sobre as metáforas, para que tá. elas servem, qual é a finalidade delas. E, é claro, você já tem aplicado isso há um bom tempo, né? Eu gosto bastante quando você conta. Você usa storytelling, Sim, certo? sim, Então, sim. enquanto você está ali falando, fazendo o número, você está contando uma história e a pessoa vai se envolvendo, ela é encantada pela história e Sim, não consegue perceber o truque. Então, sim. por favor, Vamos metáforas. lá, eu vou até criar uma forma até prática de mostrar isso, né? Você tem um anel que você pode me emprestar? Opa, Isso, por favor, tá bom. mas por É uma favor, aliança? me devolva. Se eu aparecer em casa sem, É um não tem problema, eu problema. sei disso. Tá Obrigado. bem. Imagina, eu vou fazer para mim, para as pessoas em casa verem. Então tá aqui, ó, a aliança do Marcelo. Vamos dizer, como é que eu faço a conexão daquilo que eu apresento, né, como metáforas? Eu chamo de experiências perceptivas. O que que é isso? Esse aqui essa aqui é uma aliança do Marcelo que tem um grande valor, né? E aquilo que é de grande valor você tem que focar. Não pode tirar o foco. Agora, eu vou mostrar aqui algo que não tem grande valor. É algo comum, isso aqui, ó. Algo comum que você pode encontrar em qualquer lugar, né? É aquilo que eu falo, o extraordinário, o ordinário. E no mundo onde tem muita informação, a gente mistura isso. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte: tá aqui a aliança do Marcelo, mas é com essa caneta que não vale nada que eu vou fazer com que a aliança desapareça, tá bem? Vou deixar aqui. Então vamos lá. No 3. 1, tá aqui ainda, tá? 2 e 3. Ué, não sumiu. Ah, mas a caneta sumiu. A caneta desapareceu. E aí a pergunta é: onde está essa caneta, Issal? Então, eu vou mostrar para vocês onde está a caneta. Olha só onde é que está a caneta. Está aqui. A caneta na minha orelha. E uma vez que eu mostrei agora a caneta na orelha, eu posso bater com a caneta na mão e o anel aliança do Marcelo realmente desaparece, né? E assim eu criei minha coleção de anéis e alianças. Oh, não, não, por favor. E agora, vamos lá. Tudo bem. Aí a pessoa viu e falou: nossa, que legal. Mas isso não tem a ver com mágica. Isso tem a ver com a nossa vida. E quantas vezes nós fazemos isso? O que significa isso? Né? Onde está o anel? O anel está no meu bolso. Tá bom? Está aqui, ó. Simples assim. Né? E como foi parar lá? As pessoas falam: Sal, foi rapidez. Né? Eu digo que não. Não foi rapidez. Mas foi através da distração. Como somos distraídos no nosso dia a dia? Esse anel foi parar lá porque, no começo, a atenção estava no anel. Mas então eu chamei a atenção para algo irrelevante, que é a caneta. Mas como o foco ainda estava no anel, a caneta nem chamou a atenção. Mas o que que eu fiz? Quando eu coloquei a caneta na minha orelha, aqui fiz isso. 1, 2, no 3 eu coloquei tranquilamente a caneta na orelha. E fiz 3. Quando eu bati no 3, lógico que o anel não sumiu. Não era para sumir o anel. Isso aqui já era uma ilusão, um engano. Eu queria fazer com que a caneta sumisse. E quando a pessoa viu que a caneta sumiu, ela ficou admirada. E eu chamo a atenção, então onde está a caneta? E aí eu troco a atenção da pessoa que estava no anel para a caneta. E eu revelo. E quando eu revelo onde está a caneta, olha só, imagine que você agora está olhando de trás da experiência. O que que eu faço? Eu revelo a caneta para as pessoas ali, tranquilamente eu enfio o anel no meu bolso, né? Enquanto eu tiro a caneta da minha orelha. O foco agora está na caneta, não mais no anel. E quando o foco volta para o anel, ele já se foi. Que lição que a gente aprende com isso? Quantas coisas na vida nós nos distraímos, focando nas recompensas imediatas, nos prazeres momentâneos e deixamos de focar
nos valores eternos. Uau! Essa é uma situação. Outro detalhe, não é a rapidez. O tempo necessário para a transformação acontecer é o tempo da distração. Muitas vezes, nós olhamos nosso filho de 3 anos, ficamos admirados. Ele é aquele olharzinho bonitinho, olhando para você. Mas depois acontece alguma coisa na tua vida, quando você vê, o cara já está com 18 anos, né? E nem você viu que não construiu uma relação com ele muitas vezes. O que é que se passou? Ele não cresceu de uma hora para outra, mas você foi distraído. Distraído por o quê? Talvez de fazer aquilo que você ama fazer, talvez um trabalho que você queria fazer, não sei, alguma coisa que você tirou a atenção dele por todos esses anos, e quando você voltou a atenção para ele, ele já tinha crescido. É assim que funciona com o teu filho, com o amor da tua vida. O amor da tua vida, por que que ele está lá do lado? Você está, né, amando aquela pessoa, faz tudo para ela e depois de um tempo aquele amor desaparece. Não é que desapareceu, foi alguma coisa que aconteceu no meio tempo que você se distraiu. Sylvester Stallone, aquele ator famoso, ele disse uma vez que ele não viu o filho dele falecer. E ele refletiu, ele falou, o que que eu estava fazendo quando meu filho precisava talvez de mim ou estava falecendo? Talvez estava fazendo mais um filme aí, né, insignificante. Quer dizer, ele já até chamou de insignificante aquele filme que ele estava fazendo, mas naquele momento que ele estava fazendo, talvez era ainda um filme importante, porque era mais um filme da carreira dele. Em outras palavras, são nessas horas que a gente percebe o que realmente nos importa, o que realmente vale a pena, o que realmente vai ficar no nosso coração quando a gente partir daqui. E o que eu não quero é partir daqui com uma ilusão, né? E eu sei que eu posso hoje contribuir para as pessoas enxergarem as ilusões. Por isso que eu falo, não é só para a vida, seja para os teus negócios, seja para o teu propósito, seja para o legado que você está construindo. Tudo isso tem a ver com aquilo que você está percebendo ou aquilo que você não está percebendo. Maravilha. E Sal, eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui. Aliás, eu quero dizer para você que não tem essa oportunidade que eu estou tendo aqui, para mim é muito especial isso. O Issal me respondeu prontamente e atendeu o nosso convite aqui. Alguém que tem fama, alguém que certamente é conhecido e reconhecido mundialmente, o cara está aqui. E agora ele está trazendo uma coisa que para mim está me chamando muita atenção. Ele está dizendo para a gente que a gente às vezes está focando em ilusões, em distrações. E ele está trazendo isso aqui agora para o contexto corporativo. E aí aquele líder, aquele profissional que precisa atender e alcançar metas, né? Então, olha que percepção interessante. Você está mostrando, olha, você está no foco errado, você está se atentando para a coisa errada. Preste atenção nisso aqui. É sobre isso que eu queria falar contigo agora. Sobre o ilusionismo ou a percepção estratégica. Tá. Quando você consegue apontar, olha, você está focando aqui, mas o foco adequado não é esse. O foco é aquele outro. Exato. Por favor, se puder entrar nesse conceito que você desenvolveu, que é o ilusionismo estratégico, seria muito legal. Perfeito. Quando a gente vê um carro aparecendo no palco ou uma pessoa desaparecendo através do ilusionismo, aquilo para a gente é impossível. Não, isso é impossível. Como que o cara fez aquilo, né? E eu quero dizer que a percepção estratégica permite isso. Você fazer algo que aparentemente é impossível, mas aconteceu. E isso tem muito a ver com gestão de corporações, gestão de empresas, né? Como que você gere as pessoas. Hoje a gente vive muitos formatos já pré-existentes de gestão e que a gente acredita, é impossível, fazer de outro jeito é impossível, né? Não tem como. Só que quando você entende do ilusionismo estratégico e começa a ter uma percepção diferenciada, você percebe que não, é possível, é que ninguém tentou. O que eu falo é que a ilusão, o impossível pode ser a maior ilusão que você está enxergando. Porque todo mundo fala que é impossível, a pessoa nem tenta mais mudar aquela situação. Mas a partir do momento que você chega e fala, eu acredito que é possível de algum jeito mudar isso, e você toma essa decisão, você começa a tentar maneiras que talvez você nunca tentou antes. E quanto mais você tenta, o impossível vai se tornando mais possível. Até uma hora que você consegue realmente fazer e as pessoas falam, uau, o cara conseguiu o impossível, né? E aquela velha teoria, né? O cara conseguiu fazer porque ele não sabia que era impossível. Ninguém falou para ele que era impossível, por isso que ele conseguiu. Então, o que eu falo?
O impossível, na percepção estratégica, é uma grande ilusão. E a percepção estratégica vai fazer você enxergar aquilo que é necessário para que os resultados que você espera aconteçam. E Sal, eu tô ouvindo você aqui, enquanto isso a minha mente está Tá aqui, trabalhando. né, trabalhando. E aí eu tô procurando meios e tentar compreender lá no contexto empresarial, para o empregado ou para o empregador, compreender todo esse contexto que a gente está falando aqui, Tá. e para que gere valor para a empresa ou para si, profissionalmente, pessoalmente. Mas eu queria te perguntar o seguinte: como alguém que está hoje em um contexto que talvez não seja dos mais favoráveis, como ele gerar valor e alcançar sucesso ou dar o próximo passo diante desse contexto que você está trazendo para a gente, das percepções? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente tem a impressão que não gera valor, a gente se sente Frustrado. frustrado, né? Ou tem gente que falava, nossa, me sinto um lixo, né? O termo que a gente usa, né? Ou quando você erra, você comete algum erro, ou você começa alguma falha, ou alguma carreira que não dá mais certo. Hoje, no passado, deu muito certo, hoje não mais. E é normal essa frustração. Então, o que que ele tem que enxergar? Perceber que isso é uma ilusão, né? Não mudou nada, na verdade, né? É que nem eu, quando foi uma tristeza isso, quando eu percebi isso na primeira vez na minha vida. Fui num velório onde a mulher que chorava em cima do corpo me fez um pedido. Você não tem uma mágica para fazer meu marido, né, levantar para me dar um último abraço antes dele partir? E quando eu ouvi isso, eu falei: que essa mulher está enxergando em mim que eu mesmo não estou enxergando? Porque para mim eu era um ilusionista de sucesso, ia na televisão, fazia carro aparecer, fazia espetáculos fantásticos e nada mais que isso. Mas aquela mulher enxergou em mim alguma coisa que eu não percebia, que era o quê? Não sei qual que era a fé que ela tinha, mas talvez fosse a única esperança dela, a última esperança dela de ver o marido dela, né, acordado para ela dar um abraço. Aí eu comecei a perceber quanto que as pessoas estão sedentas de uma esperança, né, de uma fé para que elas possam, né, dar mais um passo naquele dia na vida delas, né? E quanto que isso é importante e aquelas pessoas que perdem essa esperança, o quanto que elas querem muitas vezes tirar até a própria vida, porque elas não enxergam mais perspectiva de nada. Então, alimentar essa esperança, né, gerar fé na pessoa é fundamental. Por isso que hoje eu vejo que o meu papel é esse, né? Como que eu posso, né, mesmo numa empresa, esse negócio não vai dar certo. Eu falei com um cliente ontem, né? Não vou citar o nome da empresa, mas era o diretor da empresa. Ele falou: Issal, eu não quero nada de motivação, de autoajuda. Isso aí o pessoal já está, né, Tá escolado, né? cansado de ver, já não funciona mais nada disso, né? Mas eu quero algo que realmente seja real, seja forte, que ele possa dar um próximo passo. E aí eu comecei a falar para ele qual que era o meu trabalho. E ele falou: cara, é exatamente isso, né? Porque o que as pessoas não têm mais é uma esperança do que vai acontecer. Então, o empresário brasileiro, puxa, aí reclama de tudo. Política tá ruim, cenário não favorável, não sei o que vai acontecer, concorrência com a China, que não dá para concorrer. É tudo ruim. Essa é uma perspectiva, mas se ele focar nessa percepção, né, é uma percepção instintiva que eu falo, é aquilo que os olhos enxergam, né, que o ouvido ouve. Agora, ou pior, né, é a percepção emocional. E eu já vi esse cenário, não vai terminar nada bem. Eu já tenho 70 anos, já vivi todo esse cenário no Brasil e eu sei que nunca acaba bem. Vai ser um ano daqueles, né? Ou seja, uma percepção emocional. Ele está tendo uma memória afetiva de algo que ele já viveu no passado. Só que a minha percepção que eu falo é estratégica, né? Ótimo, você tem a percepção do que você vê, tem a percepção emocional, mas qual é a percepção que você decide viver agora, né? Sabendo que tudo isso que você já viveu, já tentou. Agora, que tal se você viver uma experiência estratégica diferente, né? Enxergar um cenário diferente. Quando eu coloquei ilusionismo no Brasil, o Brasil estava na pior crise. Tanto que quando eu fui fazer a matéria lá com a Glória Maria, né, lá do Fantástico, a matéria original era o Brasil na sua pior crise econômica. Para viver nesse país tem que ser mágico, né? E aí eles iam mostrar meia dúzia de mágicos lá fazendo mágica só para ilustrar o finalzinho da matéria. E aí quando eu falei para ela: ô Glória,
eu não sou mágico, sou ilusionista, né? E agora? Né? E aí ela falou, mas qual a diferença? Aí eu diferenciei pela primeira vez na história o que é mágica, o que é ilusionismo. Eu falei, ilusionismo é algo muito maior, mágica faz mágicas com cartas. Aí eu falei, e você vai ser levitada durante essa matéria, Que né? legal. E aí ela ficou assim, é mesmo? Eu falei, você vai ser a primeira repórter do mundo a ser levitada numa matéria jornalística. Mostrei para ela uma outra perspectiva, uma outra percepção. Ela aceitou, ficou encantada, levitamos ela e isso mudou, né, o cenário para sempre. Tanto para mim, porque agora, de mágico, agora eu era um ilusionista, um representante do ilusionismo no Brasil, e ela foi a primeira repórter a ser levitada. Tanto que ela mostrava essa matéria em todos os programas que ela Que ia. legal. Né? E quando ela faleceu, a própria emissora mostrou, né, essa matéria também como homenagem a ela. E então, o que eu digo? A crise existia naquela época. Só que eu, como não enxergava a crise, porque eu era um jovem ainda, eu enxergava apenas aquilo que eu queria realizar, que era o quê? Eu queria divulgar o ilusionismo, ser diferenciado dos outros. Para quê? Para eu poder viver daquilo que eu sonhava viver. E foi isso que deu o início de tudo, né? E foi a partir daí que as empresas me procuraram, mesmo num cenário totalmente negativo. Que legal. Sal, por mim, a gente iria bastante longe nessa conversa, mas para finalizar, queria fazer ainda uma última pergunta Tá. e usar o trocadilho, né? Você comentou sobre o profissional mágico e tal. Quem sabe um profissional, um empresário de sucesso, mas fazer o que ama ou aprender a amar o que faz seria o caminho para que a pessoa se torne um empresário de sucesso ou um empresário mágico ou ilusionista ou um profissional mágico, ilusionista ou alguém de sucesso? Eu entendo isso. Eu entendo que todo mundo tem um chamado que Deus colocou no teu coração, né? Por isso que eu falo que se você começa a ver a vida sob uma perspectiva limitada, né, só com corpo e alma, né, ou seja, o corpo físico e a alma, intelecto e emoções, sem o espírito, fica tudo mais limitado. Agora, quando você coloca o espírito no sentido corpo, alma, espírito, a percepção fica ampliada. Então, eu acredito sim que aquilo que você faz, você tem um chamado no coração, fala, cara, eu amo fazer isso aqui. E nem que fosse de graça, eu faria de qualquer jeito, né? Então, entenda qual que é o chamado que está dentro do teu coração para você não forçar uma situação. Durante muitos anos, a gente força, eu mesmo eu vivi me forçando sobre aquilo que dava dinheiro. E aquilo que dava dinheiro, muitas vezes, não me agradava em nada daquilo que, né, que eu queria fazer. E aí eu comecei a entender que você tem que escolher bem quem é o seu senhor. Porque, né, quantas vezes o dinheiro foi o meu senhor? Eu tomava as decisões baseadas, eu ficava consultando. Senhor, né, entre aspas, porque eu ficava consultando se aquilo ia dar dinheiro ou não. Ou seja, tudo que eu fazia era baseado naquilo que dava dinheiro e que não dava. O Senhor era o meu dinheiro. Depois disso, tem outra etapa. A fama foi o meu Senhor. O que é que vai me deixar mais famoso? Né, que eu vou fazer? E eu fazia o sacrifício necessário. Não estou nem falando de nada espiritual, nada de mexer com né, forças espirituais, nada disso. Mas estou falando de você dedicar a tua vida para aquilo, né? Ou para o dinheiro ou para a fama. Decisão. Até que eu entendi que, não, nenhum deles deve ser meu Senhor. Porque o meu Senhor não é aquele que cobra de mim alguma coisa, que exige de mim alguma coisa, que dá, mas também arranca o sacrifício de você, arranca a tua vida de você. Não. O Senhor é aquele que entende quem você é, né? E ele vai usar você para um propósito muito maior que você nem imagina. Amém. Gente, eu estou feliz demais aqui e agradecido por tão ilustre presença aqui do nosso querido Issal. E eu tenho aqui em minhas mãos o livro Quem Esvaziou a Minha Cartola, Issal Imamura. Esse aqui é meu. Esse é teu. O seu está disponível onde, Issal? Está aqui na livraria agora, dia 23 vai ser o lançamento, mas aqui na PIB Curitiba vai ser o pré-lançamento, né? Temos aqui algumas unidades, né? Se a pessoa quer, tem que correr. E outra coisa, um detalhe, esse é o meu primeiro livro solo. Por isso que sou muito entusiasmado com ele. Não é, né, o primeiro, não é mais um livro que estou lançando, é o meu primeiro solo e onde eu pude abrir meu coração e colocar dentro do livro aquilo que realmente estava no meu coração. Uau, que maravilha. Sal, de verdade, eu estou muito agradecido, feliz demais.
agradecido a Deus pela oportunidade de nos proporcionar esse tempo aqui. E de verdade quero te agradecer por esse tempo aqui. A gente encerra por aqui, desejando que Deus te abençoe e te guarde, finalizando mais um episódio do Legendários Cast. Esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.